Agora eu vou apresentar para você uma alternativa mais direta de se compor objetos em aplicações web com JavaScript puro. E essa alternativa se chama Factory Function. E antes de eu começar a falar o que é Factory Function, eu quero avisar você que essa aula vai ser dada por alguém que prefere jogar o jogo das funções do que o das classes, que acha que herança clássica é a porta de entrada para uma aplicação web com JavaScript puro cheia de bugs e complexidades desnecessárias. Mas eu ainda vou chegar lá. Então vamos lá, o que é uma Factory Function? Uma Factory Function é qualquer função que não é uma classe, não é um construtor, não é uma função construtora, mas retorna um novo objeto. A grande sacada que eu quero que você entenda já de cara, principalmente se você vem de linguagens baseadas em classes, é que em JavaScript qualquer função pode retornar um objeto. E quando a função faz isso sem te obrigar a usar a palavra-chave new antes da invocação dela, ela é uma Factory Function. Ou seja, com Factory Functions, eu consigo criar e compor objetos na minha aplicação web com um código mais simples se comparado a um design de código que exige que eu use classes, constructors e o operador new. Para você visualizar o que eu estou falando, a gente vai comparar a criação de um objeto através de uma classe com a criação de um objeto com uma Factory Function. Imagina que eu quero criar um objeto que representa um usuário da minha aplicação web. Para criar esse objeto usando uma classe, eu insiro class user dentro da classe, para que o objeto tenha uma propriedade name e uma propriedade mail com valores dinâmicos. Ou seja, os valores dessas propriedades vão mudar de um objeto para o outro. Eu vou declarar um constructor que recebe um parâmetro name e um parâmetro email, e dentro do constructor, para setar as propriedades do novo objeto, eu vou inserir this.name, recebe name, this.email, recebe email, e para criar um novo objeto a partir dessa classe, aqui abaixo eu vou inserir uma const user, recebe new, e a invocação da user, que recebe Roger como primeiro argumento, e recebe o @rogermelo.com.br. Se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe user, eu vejo o objeto que a user criou. Agora, para a gente comparar, eu vou fazer exatamente a mesma coisa usando uma Factory Function. Então, antes da const user, para criar a Factory Function, eu vou inserir const create user, recebe uma função com um parâmetro name e um parâmetro email, e para retornar um objeto e não confundir objeto com bloco de função, eu vou fazer essa arrow function retornar o resultado dessa execução dos parênteses, que é um objeto. Esse objeto tem uma propriedade name, que através de shorthand property names recebe name, e novamente através de shorthand property names recebe mail. Se abaixo dessa const user eu inserir uma const user2, que recebe o retorno da invocação da create user, que recebe esses mesmos argumentos, se eu inserir user2 como segundo argumento do console.log, agora user2 também é exibido no console. Ou seja, usando o Factory Function, eu não precisei invocar ela com new, não precisei me preocupar em inserir a primeira letra maiúscula, não precisei preocupar com constructor e não precisei preocupar com this, pelo menos por enquanto. E ó, isso aqui é um código pequeno. Se você pensar um pouquinho a longo prazo, imagina o código de uma aplicação com dezenas, talvez centenas de classes e um outro código de outra aplicação com centenas de funções. Qual deles você acha que vai ser mais fácil de ler? O que você tem que ficar zigue-zagueando seu olho para lá e para cá, pulando palavra-chave, pulando constructor, pulando this para focar no que realmente importa, ou que você já bate o olho e já entende o que é importante? No final a escolha é sua, eu já fiz a minha. Agora, você pode pensar, Roger, mas com Factory Functions não tem como eu declarar um método ou propriedade privada. E a verdade é que tem. Lembrando, para que você cria uma propriedade privada? Para que só o código interno da classe, ou da função nesse caso, acesse diretamente esse dado privado. Eu quero impedir que o código fora da classe ou da função modifique diretamente esse dado, e eu faço isso tornando esse dado privado. Como que eu faço isso em classes? Se eu quiser declarar um counter privado, por exemplo, eu uso private fields. Então, acima do constructor, eu insiro uma hash como prefixo do nome da propriedade e declaro counter, recebe 0. Se aqui no user2 eu executar .hashCount, um erro é lançado porque nenhum código fora da classe consegue acessar essa informação. Como que eu faço a mesma coisa usando uma função? Ué, para eu criar uma informação que só pode ser acessada dentro da função, eu crio a informação dentro da função e automaticamente, fora do escopo da função, esse dado não vai ser acessível. Ou seja,
se eu remover esses parênteses para que essas chaves agora representem o bloco da função, se eu retornar um objeto com essas propriedades e aqui acima eu declarar uma letCounter que recebe 0, se eu remover a execução da hashCount e tentar acessar a counter aqui de fora, um erro é lançado dizendo que counter is not defined. Isso quer dizer que essa informação não pode ser acessada diretamente por algum código fora da função. Então beleza, como eu quero que só o código dentro da classe ou da função tenha acesso direto a essa informação, como que eu faria um método que incrementa o counter e retorna o valor atualizado dele? Abaixo do constructor, eu insiro incrementCounter, que é um método, e dentro desse método eu vou retornar um pré-incremento do valor da this.hashCounter, ou seja, essa expressão vai ser executada antes do return, a counter vai ser incrementada, essa expressão já vai resultar no valor incrementado da counter e esse valor vai ser retornado. Se aqui abaixo eu remover a execução da counter e aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe a invocação do user.incrementCounter, eu vejo o valor incrementado do counter, que antes era 0 e agora é 1, e se eu duplicar essa invocação do console.log, o valor do counter é incrementado outra vez. Como que eu implemento esse mesmo método usando uma arrow function? Aqui dentro do objeto, eu insiro uma propriedade incrementCounter que recebe uma arrow function que retorna o resultado do pré-incremento de counter. Simples assim. Para testar esse método, se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe a invocação de user2.incrementCounter e se eu duplicar essa invocação, estão aqui os valores incrementados da letCounter. Agora, observa que se aqui eu inserir um novo usuário, então const user3 recebe a invocação de createUser, que recebe Roger2 e recebe oi2@rogermelo.com.br. E se aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe user3 e a invocação de incrementCounter, e se eu duplicar essa invocação, um novo counter foi criado e incrementado duas vezes. Como que isso é possível? Isso só é possível por causa de um mecanismo da linguagem chamado closures. O que é uma closure? Uma closure é a combinação de uma função com seu escopo léxico. O que é escopo léxico? É todo esse escopo que envolve a declaração dessa arrow function. Como nessa arrow function eu estou usando uma let que foi declarada no escopo léxico, essa arrow function agora é uma closure. Porque uma closure é a combinação de uma função com seu escopo léxico. E para que não houvesse uma colisão entre a letCounter do user2 e a letCounter do user3, como a createUser foi invocada duas vezes, duas letCounter foram declaradas em espaços diferentes na memória. Então a letCounter da segunda invocação não é a mesma let da primeira, e é isso que garante que cada user tenha o seu próprio counter. Agora, eu não quero ser 8 ou 80 aqui, porque eu sei que existem algumas vantagens em usar classes. A maior parte do material que você vai encontrar por aí vai ensinar classes ou funções construtoras. Classes são mais familiares para quem vem de outras linguagens que são baseadas em classes. O this dentro de uma classe representa o novo objeto que a classe está criando, e algumas pessoas gostam disso e outras não. Algumas pessoas gostam de ler o new e a invocação da classe, porque isso representa que um novo objeto está sendo criado, e existe uma micro-otimização de performance quando classes são usadas. Lembrando que você não vai ter que se preocupar com isso se não tiver feito o mais importante antes, que é cuidar da performance percebida da aplicação. Só que as classes também têm muitas desvantagens. O new é obrigatório e não é incomum você esquecer de usar ele. Se você usar classes ou funções construtoras e depois decidir refatorar elas para factory functions, seu código vai quebrar porque todas as invocações da antiga classe ou função construtora vão ter que ser refatoradas também, porque essas invocações ainda vão usar o new, e classes podem te tentar a fazer herança através da palavra-chave extends, e as hierarquias dessas classes tendem a causar uma série de problemas em uma aplicação JavaScript. Quais problemas são esses? A herança clássica tem um sério problema de acoplamento. Quando você cria uma subclasse, você está criando uma classe que é dependente da implementação da classe pai. Se você modificar a classe pai, ela pode quebrar a implementação de uma quantidade enorme de classes descendentes.
Quer ver um outro problema? Eu vou remover todo esse código e vou inserir uma classe A que contém um método first. E esse método vai retornar 1. Ele vai retornar quando eu escrever return corretamente, que ainda não rolou. Aqui abaixo eu vou inserir um método second, e dentro dele eu vou retornar não, e abaixo dessa classe, para eu declarar uma classe B que herda métodos da primeira classe e contém um método só dela, eu vou inserir class B extends A, e dentro da classe eu vou inserir um método third, e dentro dele eu vou retornar 3. Para eu criar um objeto com essa classe B, aqui abaixo eu vou inserir const obj recebe new e a invocação de B. Só que eu não queria que esse objeto tivesse esse método second. Tanto é que o retorno desse método é um não, porque eu não quero herdar ele, não nesse objeto. Só que o fato é que, usando essa herança clássica, eu não tenho a opção de escolher quais métodos dessa classe eu quero herdar. Tanto é que se aqui abaixo eu invocar um console.log, que recebe a invocação de obj.second, como second existe no prototype do objeto, está aqui o retorno do second. Ou seja, herança clássica é um tipo de herança inflexível por natureza. Eu não tenho a flexibilidade de escolher qual método eu quero que o meu objeto tenha. E novamente, esse é um código simples. Se você pensar a longo prazo em uma aplicação maior, esse problema tende a escalar múltiplas vezes. E como que eu resolvo essa inflexibilidade? Ao invés de criar um objeto usando herança, eu uso composição. Olha só, abaixo do obj, ao invés de criar uma classe com 2 métodos, eu vou inserir uma const A, que recebe um objeto, e dentro desse objeto, para declarar o método first, eu vou inserir first, e dentro dele vou retornar 1. Eu posso fazer a mesma coisa para declarar os outros 2 métodos. Então aqui abaixo eu vou inserir uma const B, que recebe um objeto, e dentro desse objeto eu vou inserir o second, e dentro dele vou retornar essa string, e para declarar o método third, eu vou inserir uma const C, que recebe um objeto, e dentro desse objeto eu vou inserir third, e dentro dele eu vou retornar 3. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque agora, ao invés de criar um objeto em que eu não posso selecionar muito bem os métodos que ele vai ter, eu posso criar uma const obj que recebe um objeto, e dentro desse objeto eu posso criar as combinações de métodos que eu quiser. Se eu quiser que esse objeto tenha um método first, tenha um método third, mas não tenha um método second, eu vou executar spread operator A para que as propriedades do objeto A sejam espalhadas aqui dentro do obj, e vou executar spread operator C para espalhar as propriedades do objeto C aqui dentro. Se aqui acima eu comentar essas classes e o obj, e aqui abaixo eu exibir obj no console, eu vejo que o objeto tem os métodos first e third e não tem o método second. E eu posso usar essa técnica para criar objetos com as combinações de métodos que eu quiser. E isso deixa o meu código mais flexível, porque agora eu sou livre para escolher o que realmente eu quero que o meu objeto tenha. E ó, isso aqui é uma das alternativas à herança clássica. Existem várias delas. E essas alternativas tendem a dar mais liberdade e flexibilidade para o código da sua aplicação JavaScript. Essa hierarquia inflexível da herança clássica foi descrita lá atrás, em 2009, no Coders at Work. Esse livro é fantástico. Ele tem entrevistas com 15 programadores que, segundo o autor, são os 15 programadores vivos mais interessantes atualmente. E é nesse livro que o Joe Armstrong, que é o criador do Erlang, fala sobre o Gorilla Banana Problem. Ele fala que o problema com linguagens orientadas a objetos é que elas têm todo um ambiente implícito que elas carregam. Você quer uma banana, mas o que você obtém é a selva inteira e o gorila segurando uma banana. E esse exemplo que eu mostrei de inflexibilidade na herança clássica é um dos exemplos do Gorilla Banana Problem, porque esse objeto tem coisas que eu não queria que ele tivesse, mas que a herança clássica não me dá a opção de não ter. Então agora eu vou colar de volta o código que eu tinha antes para a gente voltar a falar de Factory Functions, porque agora eu vou falar quais são as vantagens de usar Factory Functions ao invés de classes ou funções construtoras. A primeira vantagem é que Factory Functions não te deixam tentado a fazer níveis de heranças na aplicação. Agora, coloca uma classe na frente de alguém que vem de uma linguagem baseada em classes para você ver o que ele vai fazer. Ele vai querer construir aplicações em JavaScript do mesmo jeito que ele constrói na outra linguagem. Ué, o extend está aqui, por que eu não vou usar? Outra coisa,
sua aplicação tende a ter menos problema de refatoração, porque você não vai precisar converter Factory Functions para classes. Você pode fazer e acontecer usando funções. Mais uma coisa, você não vai precisar usar o new para invocar uma Factory Function. Você vai invocar ela como qualquer outra função, porque em JavaScript, qualquer função pode retornar um objeto. E a última vantagem é que o comportamento do this vai voltar a ser o padrão. Ou seja, o this, ao invés de referenciar o objeto que está sendo criado, vai referenciar quem ele tiver que referenciar. E você vai tender a escrever menos this. E quanto menos this, melhor, porque o this é imprevisível. Ele pode mudar quem ele referencia. E quanto mais previsível for o código da sua aplicação, melhor. Agora, quais são as desvantagens em usar Factory Functions? Uma Factory Function é micro-otimizadamente um pouco mais lenta que uma classe ou função construtora. Mas mesmo assim, uma Factory Function ainda é muito rápida. Ela faz milhões de operações por segundo em um computador velho. Ao invés de se preocupar com micro-otimização em uma aplicação, você vai se preocupar com isso se você estiver desenvolvendo uma lib ou um framework. Em uma aplicação, a prioridade, o que tem que ser feito antes de escovar bit, é trabalhar em cima da performance percebida. Essa sim é crucial. Se você quer ter uma ideia do que é performance percebida, eu vou deixar uma palestra aqui abaixo da Fernanda Bernardo no Front in Sampa e ela vai te explicar muito bem o que é essa parada. Então, classes têm uma sintaxe legal, confortável, quentinha, mas elas podem te tentar a usar herança, elas podem ser uma dor de cabeça no futuro se você quiser fazer um upgrade delas para factors, e isso vai quebrar o seu código por causa do new. Elas são uma opção, tá aí para quem quer usar, mas eu acredito que uma aplicação web com JavaScript puro, que usa Factory Functions ao invés de classes, é uma aplicação mais flexível, testável, manutenível e com menos bugs.